Quero te levar ao segundo livro de Reis. Eu quero voltar para o capítulo 4. Eu sei, alguns domingos atrás eu preguei a partir do verso 8. Jesus me levou para esse texto outra vez, mas agora a partir do verso 1. E alguns anos atrás eu preguei uma mensagem sobre essa viúva em específico, mas precisamente em abril de 2024. Eu tenho tudo anotado, eu sei quando eu preguei, o que eu preguei, e eu sei exatamente. Mas eu revisitei esse texto esses dias e Deus trouxe uma revelação nova do céu. Eu quero liberar sobre a sua vida. Quantos querem receber uma unção nova, um azeite novo? Deus vai te entregar essa noite. E o tema dessa mensagem é: quando tudo parece perdido. Vamos ao texto, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no nosso telão aqui. Diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam daquilo o que sobrar. Aleluia, aleluia. Pai, eu estou empolgado para essa mensagem, Jesus. Meu coração está aquecido, e eu sei que o Senhor vai aquecer os nossos corações essa noite. Eu prego para a tua noiva, Senhor, eu falo ao teu rebanho, Senhor, a quem o Senhor tem me dado o privilégio de conduzir. Eu não tenho nada para entregar hoje, a não ser a boa semente que é a tua palavra, mas eu sei que o teu Espírito é quem pode produzir em nós, Senhor, a revelação santa, e nós precisamos dessa revelação santa, Pai. Que o teu Espírito tenha toda a liberdade aqui essa noite. Eu sei que pessoas chegaram aqui acreditando que tudo estava perdido, mas o Senhor tem algo para tratar essa noite. Que o Senhor possa, Senhor, nos encher as nossas vasilhas do azeite que nós tanto precisamos essa noite. Opera em nós o querer e o efetuar. O Senhor tem toda a liberdade aqui essa noite. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração. E quem concorda, dá um amém bonito. Um aplauso a Jesus e tome seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu tenho passeado muito por esses livros de 1º e 2º Reis. Recentemente eu preguei uma palavra cujo tema era a morte na panela. Quantos lembram dessa mensagem? E quando eu preguei essa mensagem, a morte na panela, eu falei para você sobre a escola de profetas que Eliseu havia estabelecido. O que era a escola de profetas, pastor? Era a célula de Eliseu. Era o lugar onde Eliseu se reunia com seus discípulos e os ensinava no partir do pão, nas comunhões. Era absolutamente tudo aquilo que a igreja primitiva iria viver depois no capítulo 2 de Atos. Era exatamente aquilo que Jesus haveria de ensinar àqueles 12. Eliseu tinha então a sua escola de profetas. Ele arregimentava pessoas para cuidar dessas pessoas, para ensinar essas pessoas e para multiplicar a partir daquilo que havia nele. E de repente então nesse texto, Eliseu é parado por uma viúva. Essa mulher era a esposa de um dos discípulos de Eliseu.
ela procura então um profeta e ela tem um problema. Ela diz: olha, o meu marido, teu servo, homem fiel, ele morreu e ficou para mim uma dívida. Eu tenho um credor no meu encalço. E esse credor, ele está tentando executar essa dívida. E pela lei, naquela época, você poderia dar como garantia real. Hoje você tem penhora, hoje você tem arresto, você tem outras garantias reais que o Código Civil estabelece. Deixa eu deixar o civilista de lado, deixa eu voltar para o pastor. Mas naquela época, você poderia dar em garantia a sua liberdade. Era uma garantia real sobre o bem. E essa mulher está com esse problema agora. O credor está cobrando a dívida. E ele quer então levar os seus filhos como escravos. E é por isso que ela agora vem pedir ajuda para Eliseu. E ela vem dizer: olha, o meu marido, teu servo, ele morreu, ele era homem de Deus, era um homem fiel. Ela faz questão de trazer à memória de Eliseu quem ela era. E eu agora, viúva, vivendo o drama de ter perdido o meu esposo, e como mulher que era naquela época, ela não tinha como trabalhar para se sustentar, para prover o seu sustento, ela está desesperada. Essa mulher está vivendo um drama enorme, porque perdeu o marido, perdeu alguém que amava, e está prestes a perder os filhos para a escravidão pela dívida. Vivendo a solidão, vivendo o luto, e agora diante da possibilidade de perder o que tinha. E quando ela vai até o profeta, e vai com muita sabedoria, aliás, isso deveria ser o que nós fazemos sempre, porque o profeta simbolizava o próprio Deus na terra. O profeta, ele falava em nome de Deus, o profeta, ele direcionava o povo em nome de Deus. Essa mulher faz o que todos nós deveríamos fazer quando passamos por uma crise. Ela vai procurar o Senhor. Ela vai para receber uma palavra de Deus. E ela vivencia o milagre. Sabe, o primeiro requisito para todo mundo que quer viver o milagre. Quantos aqui querem viver um milagre na sua vida? Deixa eu te falar, o primeiro requisito para você viver o milagre é precisar dele. É o primeiro critério. Você nunca vai ver na Bíblia Sagrada Jesus chegar diante de alguém e dizer assim: ô meu filho, está tudo bem? E a família, e a casa, e as finanças? Ah, está tudo bem, né? Mas mesmo assim eu vou operar um milagre, tá bom? Você não vai ver isso acontecer. Todas as pessoas que receberam o milagre, antes de o receberem, precisaram dele. Então a necessidade é o primeiro critério, que coloca você no caminho, na direção do milagre. E essa mulher, num primeiro momento, ela é tentada a resumir a sua vida na escassez. Percebe? Quando ela procura o profeta fica meio sem saber o que havia no coração dela. E ele pergunta para ela: o que você tem em casa? A primeira resposta que essa mulher dá é uma resposta que muitas vezes eu e você somos tentados a dar quando nós estamos passando pelos nossos desertos. Ela diz: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E nós somos muito tentados a, no meio dos nossos problemas, colocar a nossa atenção na nossa falta de recursos. Você já me viu pregar isso trocentas vezes aqui. Quando falta alguma coisa, nós deixamos de celebrar aquilo que nós temos e colocamos toda a nossa atenção naquilo o que nos falta. Então ela foi tentada a resumir a sua história nessa frase: eu não tenho mais nada. Ela começa dando essa resposta ao profeta: eu perdi tudo, tudo se acabou. Só que ela coloca uma vírgula na sua frase. E ela diz: a não ser uma vasilha de azeite. Opa, então parece que nem tudo está perdido. Parece que agora o nada já não é nada. O nada já é uma vasilha de azeite. Mas essa mulher tem mais alguma coisa preciosa dentro de casa. Porque ela diz: ele veio para buscar os meus filhos, só que ele não
levou. Então essa mulher tem azeite e essa mulher tem os filhos. O credor veio cobrar, mas não conseguiu. O profeta então manda que ela pegue vasilhas, muitas vasilhas vazias. Ela vai, pega essas vasilhas em toda a vizinhança, se tranca. E Deus então opera o milagre de multiplicar o azeite. E ela volta para o profeta diz, olha, agora você vai saldar a sua dívida. E você vai poder ter com o que viver a partir de agora. Deus resolve o problema e ainda projeta um futuro de milagres na vida dessa mulher. Mas eu quero tirar algumas lições para você essa noite. Quantos estão ansiosos para aprender com essa mulher e com o Senhor? A primeira lição que eu quero tirar desse texto é que tudo pode se perder, mas a palavra de Deus permanece. Olha o verso 1, ela chega dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Amados, essa mulher, ela está vivendo uma crise de continuidade, porque ela está dizendo, olha, aquele que era o profeta da minha casa, aquele que trazia o céu para dentro da minha casa, aquele que tinha a palavra que me norteava, aquele que era o nosso sustentador, o nosso provedor, ele morreu. A crise dessa mulher é porque ela parece viver uma ruptura agora. As necessidades parecem muito maiores do que antes. E eu tenho uma pergunta interessante que o próprio profeta, ele se faz. A pergunta é, por que ela foi atrás de Eliseu? Por que ela procurou o profeta? Ei, Eliseu não tinha dinheiro. Eliseu não tinha recursos. O próprio Eliseu não sabe o que fazer. O próprio Eliseu se vê nessa situação de dizer, bom, beleza, e aí? É igual eu como pastor, às vezes tem umas situações que chegam até mim, que a minha vontade de dizer é, amado, isso não é uma questão pastoral. Muitas vezes eu já passei por isso. Eu já contei que teve uma vez que uma moça me ligou e falou, olha, o meu pai quebrou a mulher dele na porrada, ele está armado, ele disse que quem chegar lá vai morrer. Eu falei, estarei orando. Não, pastor, vá lá. Falei, vou nada. Falei, amado, isso é caso de polícia, isso não é caso de pastor. A igreja não está precisando de um mártir. Eu vou ficar orando daqui. Liga para a polícia ir lá e resolver. Tem questão que não é pastoral. Você quer que eu resolva como? O cara chega e fala, pastor, a minha empresa está devendo R$1 milhão. Vamos orar, meu amado. É só o que eu posso fazer. Você pensa que eu vou pegar aqui, nem que eu tivesse na minha conta. Vamos então fazer um pix de R$1 milhão para o irmão. Não tem jeito. Essa mulher procura Eliseu. Só que Eliseu está mais liso do que ela. Se você conhecer a história de Eliseu, você vai ver que Deus tem que operar o sobrenatural para que Eliseu pudesse comer, para que Eliseu tivesse o que beber. Ele não tem R$1. E sabe o que é pior? Ela sabia disso, porque ela conhecia o profeta. Pastor, por que ela vai atrás de Eliseu então? Porque ela sabia que nele estava a palavra de Deus. Ela sabia que mesmo não tendo R$1, aquele homem de Deus tinha uma palavra da parte de Deus. Se ele abre a boca, todo o cenário pode mudar. Essa mulher me ensina que circunstâncias passam, circunstâncias mudam, promessas vão e vêm, acordos vão e vêm, que empresas podem falir, que aviso prévio pode chegar. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. A grande questão é, o homem morreu, o provedor morreu, mas Deus não está morto. Céus e terra podem passar, mas a sua palavra permanece fiel. Essa mulher poderia pensar, o meu marido morreu, agora acabou. Mas não, ela procura o Senhor. Ela vai na direção do Deus do marido, ela vai atrás de uma palavra, ela vai atrás daquilo que pode fazer o rema, aquilo que pode trazer à existência aquilo que não existe. Sabe, meu amado, você vai viver na sua vida rupturas, você vai viver.
Você vai lidar com gente que vem e vai. Você vai lidar com gente que prometeu e não vai ficar. Você vai lidar com situações de morte, de partidas. Outro dia eu atendi uma discípula e ela tinha uma preocupação. Ela falou assim: pastor, eu estou muito preocupada, porque numa oração eu ministrei para ela e eu orei por porção dobrada na vida dela. Ela falou: pastor, eu estou muito preocupada, porque a minha antiga líder, ela orou por mim uma vez. E ela falou assim: eu te dou porção dobrada do que tem em mim. Pastor, ela está no mundão agora. Será que eu tenho essa porção dobrada desse capiroto que levou ela? Ela não falou isso. Eu falei para ela: olha, homens, mulheres vão, mudam, mas o seu Deus, Ele continua sendo o mesmo. Pessoas que foram importantes na tua caminhada podem falhar. Gente que te abençoou pode se calar, pode ir embora. Infelizmente, acontece. Pessoas que nos ensinaram podem partir. Vozes que falavam da parte de Deus ao nosso coração podem se calar. Mas essa mulher, quando ela procura Eliseu, ela está dizendo: eu quero uma palavra do alto. Eu sei, o meu profeta morreu, o meu sacerdote morreu, o meu provedor morreu, mas eu ainda tenho um Deus no céu que pode prover a minha subsistência. Em Isaías, capítulo 40, verso 8, está escrito assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Minha ovelha, quem saiu da sua história não levou Deus junto. Quem abandonou não levou Deus. Não transforme a ausência de alguém na ausência de Deus. Pessoas passam. Infelizmente, pessoas quebram alianças. Coisas dão errado na nossa vida. Eu nem precisava gastar tempo para te dizer isso. Mas você vai lidar com decepções, você vai lidar com desilusões. Mas sabe o que é poderoso? É ver essa mulher correndo para o lugar certo. Essa mulher procura a presença de Deus. Essa mulher procura o profeta que poderia trazer uma palavra da parte de Deus. É muito bom ter alguém cuidando de nós. É muito bom ter alguém para apontar o destino. A gente vive um tempo de autossuficiência em que as pessoas estão dizendo: eu não preciso ser discipulado, eu não preciso estar numa célula, o meu pastor é Jesus Cristo, a igreja sou eu. Quantos já ouviram esse tipo de coisa? Pois é, Satanás não está brincando não, irmão. Essa mulher não fica sozinha, ela tem um homem de Deus a quem ela tem acesso, e ela entrega o acesso do seu coração. É precioso demais. Sabe, Deus te trouxe para uma igreja que ama cuidar de gente. Deus te colocou num lugar onde a visão é a visão do discipulado. Se você ainda não usufrui disso, eu vou te falar, não sou eu que preciso que você esteja sendo discipulado. Eu quero muito, porque eu quero te ver cuidado. Eu quero amar você de perto. Eu não tenho como conhecer você daqui de cima. Mas quando você está inserido na célula, acredite, eu estou acompanhando você, eu estou acompanhando o teu crescimento, eu estou orando por você, eu estou olhando foto por foto de cada célula, eu estou vendo quem está faltando, quem não está vindo. Acredite nisso. Então é precioso o que essa mulher vive. Ela tem um homem de Deus para buscar, ela valoriza essa ambiência. Minha ovelha, resista ser um perdido no meio dos salvos. Gente que se sente forte o bastante para não precisar de ninguém falando nada sobre a minha vida. Então, essa mulher, ela procura a palavra de Deus através de um homem de Deus. Por quê? Porque ela sabe que céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus não muda. Eu aprendo uma segunda lição. O milagre começa quando nós paramos de fugir da verdade. Faz uma massagem na costa de quem está do seu lado aí. Diz para ele assim: agora prepara só um pouquinho a costa. Verso 1.
Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Olha só, essa mulher tem um problema. Qual é o problema dela? Alguém está vindo para levar os seus 2 filhos, amém? Está comigo aqui? Como é que ela chama esse homem? Eliseu, está vindo um sequestrador. Eliseu, está vindo um bandido. Olha, Eliseu, está vindo um marginal, um delinquente. Coitada de mim, estou prestes a perder os meus filhos. É assim que ela chama o homem? Como é que ela chama? Credor. Quem é o credor? O credor é alguém, à luz do Código Civil, que tem o direito de cobrar uma dívida. Percebe? Essa mulher encara a situação entregando legalidade e legitimidade para o credor. Ela reconhece que a dívida que ela enfrenta hoje é legítima. Não necessariamente uma dívida que ela contraiu, mas ela é responsável pela forma como ela vai enfrentar. Há dívidas que surgem na nossa vida que alguém deixou para nós, há consequências de decisões que talvez alguém tenha tomado. Mas ela tem a maturidade de dizer, bom, eu posso não ser a responsável por aquilo que aconteceu, mas existe uma dívida. Ela não foge disso. Ela reconhece, existe a dívida. Pode ser horrível a ideia. Essa execução é péssima, ela vai levar os meus filhos, mas a dívida é legítima. E a culpa é de quem? A culpa é minha. A culpa é minha. Talvez o marido tenha firmado o contrato, talvez ela tenha firmado o contrato, talvez, eu não sei quem firmou isso, mas a verdade é que existe uma garantia real que dava o direito do credor de levar os filhos como escravo. Eu acho lindo isso, porque essa mulher é honesta. Essa mulher assume a responsabilidade por aquilo que ela está vivendo. E é muito mais bonito diante de Deus nós reconhecermos uma culpa, uma responsabilidade, ao invés de nós fugirmos disso. Muitas vezes o que nos afasta de viver o milagre é que nós não assumimos responsabilidades. Nós amamos a ideia de mostrar para todo mundo que a gente é uma pessoa boa, que a gente é do bem, que, sabe, coitado de mim, eu sou uma vítima, porque esse algoz, esse algoz, ele está vindo levar meus filhos, nossa, que marginal, que homem ruim. Não, ela não faz isso. Eu me apaixono por isso, porque tem muito crente devendo e fugindo. Tem muito crente que não dá nome àquilo que deveria dar nome. Tem muito crente se vitimizando. Esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor Lucinho falando, ele falou, o crente, até para dever, ele tem que ser crente. Ele tem que chamar e dizer, olha, é o seguinte, eu estou te devendo mesmo, hoje eu não tenho como te pagar, mas eu não vou fugir de você. Eu estou aqui para dar minha cara a tapa. Eu vou te pagar 50 centavos por mês, mas eu vou pagar. Não tenho como, mas a dívida existe. Eu fui homem de contrair a dívida, eu estou sendo homem de te dizer, eu vou dar o meu jeito de soldar essa dívida. Quem está entendendo isso? Essa mulher não foge. Há uma dívida. Meu Deus, e muitos crentes ficam fugindo disso. Tem gente fugindo, tem gente se escondendo, tem gente pegando as coisas e não devolvendo. E pior, você fala assim, ai meu Deus, eu peguei aquele livro emprestado, não vou mais nem falar nada, porque eu estou morrendo de vergonha. Enquanto isso, tem um dono de livro desesperado, pensando assim, quem foi o miserável que pegou meu livro e não devolveu? Quem foi? Os caras são cara de pau, eu empresto gravata, eles vão para o casamento que eu vou celebrar com a minha gravata. Já perdoei. Fica com essa gravata. Mas Deus está vendo. Deus está vendo você fazer rifa porque está aperreado e passando julho no sal, pagando de barão.
Deus está vendo, não tem nada de desconto no sal, a gente sabe disso. Pastor, mas aquela lata de Coca-Cola estava vazia, fiquei 3 dias com ela. Mas foi para o sal. Então a gente tem que parar com isso. Essa mulher não foge da responsabilidade que ela tem. Ei, pecado é pecado. Erro é erro. Não é a história de, ai meu Deus, hoje eu acordei e um homem veio trazer meus filhos. Não, ela está dizendo, eu devo mesmo. Eu devo mesmo. Ó Eliseu, eu estou devendo mesmo, é legítimo, ele é um credor, há uma dívida. Eu tinha que ter pago e eu não paguei. A verdade é nua e crua, mas é a verdade. É a verdade. Crente lida com a verdade. Sabe quem é o pai da mentira? Quem sabe quem é o pai da mentira? Sassá. Seu íntimo, você e ele, ó, unicarne, carne e carne. Carne e fogo. É ele. Crente lida com a verdade. Então, minha ovelha, perca, mas perca falando a verdade. Passe vergonha, mas passe vergonha falando a verdade. Ó, vou te falar, tem uma dívida, eu não estou para fugir não, viu? Eu peguei mesmo emprestado, eu vou pagar, irmão. Eu estou trabalhando, e pague, não é só promessa de campanha eleitoral, não. Cumpra com a sua palavra. Então, esse negócio de manipular, trocar o nome, fugir da responsabilidade, você não vai agradar o coração de Deus. O milagre começa porque essa mulher dá nome aos bois. Ela diz, existe uma dívida, eu tenho um credor e eu não vou fugir da minha responsabilidade. Olha o que Salomão diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Minha ovelha, Deus trabalha com a verdade. O milagre, ele não precisa de uma história melhorada por você. Não, ele precisa da sua história verdadeira. O milagre começa quando nós reconhecemos que nós estamos no erro e precisamos mudar. Terceira lição, algumas batalhas são vencidas apenas na resistência. Repete comigo, resistência. É assim que a gente vai vencer algumas batalhas. Presta atenção, essa mulher não diz para Eliseu que o credor vai vir. O que ela diz para ele? Eliseu, ele veio. Ele já veio. Mas eu te pergunto, ele levou os filhos dela? Não. Ele levou o azeite que estava na casa dela? Não. Ela pede ajuda para o profeta. Apenas porque ela resistiu ao primeiro embate. Ela está dizendo, pode ser que eu não resista ao segundo. Eu estou debaixo de pressão, Eliseu, e por isso eu estou recorrendo a Deus. Porque eu não sei se eu vou continuar resistindo. Mas sabe, quando eu olho para essa mulher, eu vejo que ela protege aquilo que tinha que ser protegido. E Deus honra a resistência de uma mãe. Deus honra, ela protege. Ela está dizendo, ele veio para tomar meus filhos, mas não tomou. E eu te digo mais, ela tinha uma botija de azeite. O azeite, ele era algo considerado de alto valor nessa época. E o credor não levou. Essa mulher resistiu. Agora imagina o contrário, imagina se ela dissesse para Eliseu, Eliseu, ele veio buscar os meus filhos. E o que você fez, mulher? Deixei. Levou. Sabe, eu não aguentava mais mesmo aquela briga o dia inteiro, TikTok o dia inteiro, Peppa Pig o dia inteiro. Levou. Eu te pergunto, como pedir provisão de Deus para algo que você desistiu de lutar? Como você quer que Deus opere se você não ofereceu nenhum tipo de resistência? O inimigo bateu na porta da tua casa, levou teus sonhos, levou o teu casamento, você abriu mão do seu casamento. Sabe, não ore, não peça para que Deus faça o milagre se você não está disposto a lutar pelo teu milagre. Esse é o problema. Nós estamos entregando de mão beijada muitas vezes aquilo que é precioso para nós. Essa mulher tinha a sua família, essa mulher tinha azeite dentro de casa, mas ela resiste. Se você não está fazendo questão,
Então não venha falar para Deus sobre isso. Se você não está disposto a lutar pelo seu casamento, a orar pelo seu casamento, a mudar pelo seu casamento, não faça orações pedindo ajuda para Deus, porque nem você está disposto a lutar. Se você não está disposto a mudar a situação da sua célula, se não há disponibilidade em você para resistir, se na primeira afronta Satanás vence de WO porque você é covarde, não atribua a Deus uma responsabilidade que é sua, de lutar pela sua casa, de lutar pelos seus sonhos, de lutar pelos teus projetos. Ei, eu não sei para que eu estou pregando hoje aqui, o que eu quero te dizer é que talvez seja a hora de você resistir ao ataque. Há guerras que a gente vence lutando mesmo, indo para cima mesmo. Mas há momentos que tudo que Deus espera de mim, de você, é resiliência. É que você permaneça, é que você proteja. É hora de resistir. Mas olha só, eu te falei que ela tinha os 2 filhos. E ela tinha o azeite. O que você tem em casa, mulher? Uma botija de azeite. Interessante. O que o azeite simboliza na palavra de Deus? Alguém sabe? Unção. Fala para o seu vizinho, o azeite simboliza unção. Aleluia. Então olha só, o credor, aquele que vem para tomar, ele vem para tomar a família. E ele poderia ter tomado também a unção. Porque ela protege. Pensa, existe uma dívida. O azeite é algo precioso. Ele, como um credor qualquer, ele poderia tomar aquele azeite como parte da dívida. Amém ou não? Você tomaria? Eu tomaria se eu sou credor. Como advogado, eu já penhorei até colchão, irmão. Carteira, eu entrei com uma ação contra uma escola preparatória, eu penhorei carteira, tinha que pagar meu cliente. Eu penhorava mesmo, eu pegava esse azeite para mim, como parte da dívida. Mas o que ela diz no texto? Ele não levou os meus filhos, ele não levou o azeite. Sabe, quando eu olho para isso, eu vejo que a mulher, ela protegeu aquilo que deveria ser protegido. Ela protegeu a sua família, ela protegeu a unção. É como se ela estivesse dizendo, aqui na minha casa, não fico sem a minha família. Aqui na minha casa, não fico sem a unção. Não existe casa abençoada sem família e casa abençoada sem unção. Não tem negócio, o credor está vindo, mas eu não abro mão de resistir e proteger a minha casa e proteger a unção sobre a minha casa. Então, existe uma mentira que é contada muitas e muitas vezes por Satanás. Muitas vezes o diabo vai querer te fazer escolher entre um e outro. Muitas vezes o diabo vai te fazer acreditar que são coisas antagônicas na sua vida. Ora, para você ter unção, você vai ter que pagar o preço na sua família. Mentira do diabo. Por isso, tantos e tantos homens ganhando púlpitos, mas perdendo a sua família dentro de casa. Ou é o contrário. Olha, para você ser um homem abençoado na sua família, você vai precisar abdicar das coisas do reino de Deus. Mentira. E tem muita gente vivendo essa mentira. A minha família é meu primeiro ministério. E isso para justificar uma família distante da vida da igreja. Ei, cuidar da sua família também inclui ensiná-la a amar a igreja. As duas coisas precisam caminhar juntos. Nós não podemos romantizar homens de Deus que abdicam da sua família em prol das coisas do reino. Nós não podemos bater palma para quem tem o filho e agora deixou de ser igreja, porque está preocupado, porque não tem mais tempo, porque não pode mais. Ai, pastor, o culto termina muito tarde, né? Como é que eu vou levar as crianças de manhã para a escola? Ei, aprenda a inserir os seus filhos dentro da igreja. Não abra mão da unção dentro da sua casa. Pare de romantizar. Se é casa de crente, tem família e tem azeite. Aleluia. Tem unção, tem poder. O credor quer tentar roubar uma dessas duas coisas. Não, pastor, sabe,
para criar o meu filho, eu tenho que ter sabedoria, né, pastor? Então eu tenho que ser flexível. Flexível? Pastor, agora ele está com a namoradinha dentro do quarto, ela está dormindo lá em casa, pastor, mas eu não posso perder o meu filho para o mundo. Já perdeu. Já perdeu. Filho de crente, quem prova do teu pirão, tem que provar do teu cinturão também. Eu não estou falando de bater, não. Eu estou falando de... Você quer seguir a sua vida? Aprenda a se sustentar. Enquanto morar debaixo dessa casa, o sacerdote sou eu, o líder sou eu. Então eu vou te falar, vai a família inteira para o culto. Segunda-feira está todo mundo com sono, mas está todo mundo junto com sono. Eu estou também. Aí todo mundo colheira. Mas eu não abro mão de ter família e ter azeite. Não se negocia isso. Não se negocia. O credor poderia levar. Não, essa mulher resiste. Ninguém vai levar a minha família. Ninguém vai levar o meu azeite. Não dissocia. Casamentos destruídos. Porque a gente achou bonito o sujeito viajar todo final de semana para pregar. Eu parei com isso. De abandonar minha família. Não tem sentido. Mas nem por isso eu parei de viver aquilo que eu tenho que viver. O segredo, então, para manter os seus filhos não é a permissão para a entrada do mundo. É permitir que eles caminhem debaixo da unção que está sobre a sua vida. Não escolha um ou outro. Pastor, qual escolher? O reino de Deus ou a minha família, irmão? É o mesmo que dizer para um pássaro, qual é a asa mais importante para ele voar? Responda, as duas. Então segura os dois. Protege os dois. Casa de crente tem família protegida. Casa de crente tem unção de Deus protegida e guardada. Resista. Eu aprendo uma quarta lição, eu preciso caminhar. Não traga peso para quem tem que estar guardado dentro da sua casa. Verso 3. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Olha só, para quem Eliseu está falando isso, gente? Para viúva. Vá você, pegue vasilhas emprestadas. Interessante, essa mulher vai sozinha. E os filhos, pastor, ficaram onde, gente? Em casa. Essa mulher, ela poderia utilizar os filhos para pedir as vasilhas? Seria mais rápido? Quem concorda que seria mais rápido? Quem concorda que esses moleques iam arrebentar a boca do balão, iam pegar vasilha pra caramba, iam pegar o triplo de vasilha, ia ser muito mais rápido do que essa mulher? Pois é, não é o que acontece. Sabe qual é o momento que esses meninos aparecem no texto? Quando ela entra em casa, fecha a porta e o milagre começa a acontecer. Da porta para fora, quem se expôs foi a viúva. Os meninos aparecem só para usufruir do milagre. Da porta para fora, quem se expõe é ela, quem passa vergonha é ela, quem luta é ela, quem tem que pedir, bater de porta em porta é ela. Ela está se expondo, os meninos estão guardados dentro de casa. Pare de trazer responsabilidades para quem tem que estar guardado dentro de casa. Há coisas que a viúva tem que lidar sozinha. E o que a gente vê é um bocado de pai e de mãe permitindo respingar sobre os filhos problemas conjugais, problemas financeiros. Eles precisam estar guardados dentro de casa. Quantas e quantas discussões as nossas crianças têm presenciado dentro de casa. Tem visto você, pai, maltratar a mãe deles. Não espere que ele pense que você ama a mãe deles, que você os ama. Você ama seus filhos, aprenda a respeitar a mãe deles então. Quantos e quantos casais usando criança como arma para ferir um ao outro, alienação parental, implantação de falsas memórias. Por isso, tantas crianças feridas, tantas crianças frustradas, porque são expostas a uma vida que não deveria lhes pertencer. O problema é dos adultos, criança não pode ser submetida a problema. Criança tem que participar do milagre. É ela, é essa viúva que vai resolver. Crianças não batem na porta, crianças não vão pedir, crianças não estão preocupadas, crianças participam do milagre na mesa.
Então, minha ovelha, por favor, pare de expor a sua família. Pare de expor aqueles que não estão prontos, aqueles que não têm uma estrutura para lidar com aquilo que você sabe lidar, com aquilo que te convém lidar. Pare de falar sobre dívida na frente dos seus filhos. Pare de falar. Você até pode, claro, ensinar o teu filho sobre finanças. Você deve fazer isso. Você deve ensinar o teu filho a desligar a luz, a fechar a torneira e dizer, olha, eu não sou o dono da Equatorial ainda, você tem que fazer isso, óbvio. Eu ouvi isso da minha mãe, eu vou passar adiante. Ei, eu não sou dono da Equatorial ainda, volta e desliga. Mas pare de falar de crises. Parem de se maltratar, parem de se ofender. Casais, vocês são a projeção da família que os teus filhos vão ter futuramente. A sua filha vai casar com um homem e o padrão que ela tem, marido, é você. Você é a primeira paixão dela. Freud diz que a distinção que a criança, que a menina faz entre a mãe e o mundo é você, pai. Essa viúva protege os seus filhos. Essa viúva está dizendo, os meus filhos não vão participar da desgraça. Os meus filhos não vão participar dos boletos atrasados, das brigas. Eles não vão ver vaso vazio, eles vão ver vasilha sendo cheia pelo Deus que opera. Ela mostra o milagre, filho, traz vasilha. Está aqui a vasilha, mãe, toma, vasilha cheia. Filho, separa essa vasilha, me dá mais vasilha. Vasilha cheia, separa essa aqui, filho, mais vasilha, vasilha, vasilha. Azeite que não acaba. Os filhos participam do milagre. Eu profetizo, em nome de Jesus, que os seus filhos, eles vão experimentar o milagre na tua vida. A sua casa vai experimentar o milagre, você vai olhar e não vai acabar. Sabe, os nossos filhos não podem acreditar que o provedor da nossa casa somos nós. Esses dias, a gente vai se mudar, né? E aí eu já vendi meu apartamento, estou negociando o outro, praticamente tudo certo, assim espero. Mas eu comecei a falar para a Hannah, olha filha, a gente vai cortar alguns gastos agora. Né? Porque, enfim, a gente vai se mudar, vai gastar muito dinheiro. Eu comecei a perceber que ela estava preocupada. E talvez foi por isso que Deus me levou a esse texto. E ela começou com uma história de, pai, eu tenho a minha mesada, qualquer coisa eu te dou a minha mesada. Pai, eu falei, filha, também não é assim. Pai, você quer, eu tenho dinheiro guardado. Eu falei, filha, não. Pai, quanto você recebe, pai? Quanto você ganha? Pai, quanto você gasta? Eu falei, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. O nosso Deus é provedor sobre a nossa família. Sabe, eu oro com ela toda noite. Eu comecei a orar com ela esses dias e comecei a agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque não sou eu, não é o meu salário, é do Senhor, é o que o Senhor tem me dado. Tu és o Deus dessa família, todo o dinheiro que nós temos vem do Senhor, Pai, o Senhor é provedor. Eu comecei a declarar isso para que a minha filha entenda que não sou eu o provedor, existe um Deus acima de nós e é Ele quem tem colocado pão na nossa mesa. As nossas crianças precisam conhecer o nosso Deus. Ei, quem banca a tua casa é o Senhor. E os teus filhos precisam ouvir isso. Conhecer Jeová Jirê, o Deus da tua provisão. Os teus filhos têm que ouvir testemunho. Eles têm que participar do milagre, da multiplicação. Não esconda o céu dentro da sua casa. Não cubra experiências, mostre as vasilhas. Olha o que o salmista fala no Salmo 78, verso 4. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez. Salmo 145, 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Deuteronômio 6, 7. Ensine essas coisas aos seus filhos dentro de casa, andando, deitando e levantando. Conte testemunhos na sua casa. Pare de ficar bufando, pare de ficar reclamando, pare de ficar azedo, brigando com a tua esposa por causa disso, daquilo. Conversem, mas se respeitem. Resolvam os seus problemas protegendo os pequeninos. Conte testemunhos. Conte.
Os seus filhos precisam ter muito mais do que informações, eles precisam ter memórias embutidas sobre quem é o Deus da família deles. Filho, você talvez não saiba disso, mas um dia nós não tínhamos dinheiro para viver o que nós estamos vivendo hoje. Isso é fruto da provisão do Deus que nós servimos. Você não estava lá, filho, mas aquele dia Deus abriu a porta. Você não era nem plano ainda e o Senhor já nos abençoava. Antes de você nascer, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Os nossos filhos precisam saber que antes de conhecerem o Deus da Bíblia, houve um Deus poderoso agindo dentro da casa deles. Conte, aleluia, conte, proteja. Quinta lição, o milagre precisa de vasilhas vazias. Aqui tem um detalhe interessante, o azeite, ela já tinha. O que faltava, pastor? Faltava o recipiente. Faltava a capacidade para receber a multiplicação do azeite. O que o profeta manda na direção de Deus é que ela aumente a sua possibilidade de ter um azeite. E aqui reside um problema na vida dos crentes. Nós queremos o milagre, mas nós não nos preparamos para o milagre. Sabe quando é que o azeite para? Quando acabam as vasilhas. Está lá no verso 6. Então o limite do milagre não foi o azeite Deus jorrou. O limite do milagre foram as vasilhas. Então a gente precisa preparar espaço para mais. Quem está entendendo isso? Isso é precioso. Deus, abre a porta de emprego para mim. Aí olha tu, 10 horas da manhã da quarta-feira. Espera aí. Ó Deus, melhora a minha situação financeira, viu? Deus, tá ruim, essa palavra é para mim, Senhor, eu recebo azeite. Não entregou um currículo miserável. Não se prepara para passar em um concurso público. Não melhorou em nada, tá? Quer dormir, quer ser o último a acordar, o primeiro a dormir na casa. Prepare as suas vasilhas. Quer crescer? Se prepare. Quer ensinar? Estude. Quer administrar muito? Administre o pouco. Se prepare. O limite são as suas vasilhas. As vasilhas competem a você, minha ovelha. O azeite, Deus vai prover na sua vida. Quem está entendendo isso? Quem está comigo aqui? Prepare vasilhas. Prepare vasilhas. O Deus da provisão vai agir quando você tiver as vasilhas necessárias. Ele é Jeová Jiré. Então, desenvolva caráter. Desenvolva a capacidade de receber aquilo que o céu quer entregar para você. Uma vez perguntaram para Albert Einstein o que é insanidade. Ele disse, insanidade é você esperar resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Insanidade. Termino, sexta e última lição. O milagre de Deus não esconde o passado. Ele dá condições de resolvê-lo. Verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver daquilo o que sobrar. Sabe, eu acho muito precioso, porque quando tudo deu errado, ela procurou a Deus. Quando tudo deu certo, ela voltou para procurar a Deus. Deus, agora deu tudo certo. O que eu faço? Ei, que andarai. As coisas vão se acertar na sua vida. Deus me diz que há um milagre grandioso para acontecer. Você está esperando algo há muito tempo. Deus manda te dizer que está chegando o dia. A minha função como profeta essa noite é te dizer, não esqueça do seu Deus quando o milagre chegar. Eu não sei com quem Deus quer falar, mas essa mulher procurou Deus no perrengue, e agora ela procura Deus na vitória. E vou te falar, Deus poderia fazer o credor desaparecer? Poderia. Deus poderia invalidar sobrenaturalmente a dívida? Eu até acho que poderia. Uma vez eu vi um pregador falando, irmão, dê uma oferta e Jesus vai pagar a sua dívida. Eu falei assim, hã?
Jesus vai pagar a sua dívida. Foi a frase que o infeliz usou. Eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu estava na fila do Bradesco e eu vi Jesus assim, ó. Pagar essa dívida, né, do meu filho. E as pessoas olhando, será que é Jesus? Não, é ele, tem um jumentinho estacionado aí na frente. Deus produz recursos para que ela resolva aquilo que tinha que ser resolvido. Ela começa dizendo para o Senhor, eu tenho um credor. O Senhor termina usando o profeta para dizer, pague o credor. Pague o credor. O milagre não foi uma licença para uma vida irresponsável, foi uma oportunidade para que essa mulher pudesse reorganizar a sua vida. Então, minha ovelha, se Deus melhorar as suas finanças, e Ele vai melhorar, reorganize as suas finanças. Se Deus restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar. Mude aquilo que tem ferido o teu casamento. Para de ser tonto. Se Deus abrir uma nova oportunidade profissional, não repita os mesmos erros. É o que o profeta está dizendo para ela, em nome do Senhor. Vá, pague a sua dívida e viva. Pague. Resolva o passado e projete o futuro. Se Deus te deu uma outra chance, não leve os mesmos hábitos para uma nova estação. Não desperdice um milagre repetindo o comportamento que te fez precisar daquele milagre. Amém? Não repita os comportamentos. E é precioso porque Eliseu, ele não diz só pague a sua dívida. Ele diz pague a sua dívida e viva do resto. Aleluia. Deus resolve o momento presente. Deus resolve. E Deus organiza o futuro. Pague a dívida e viva a partir daqui, da provisão que eu estou te dando. Sabe o que é lindo? Ela chegou querendo só não perder os filhos. Deus fez mais. Aleluia. Deus vai fazer muito mais daquilo que você pediu ou pensou. Candará suriki darei achai. Muito mais do que você pensou. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então fique de pé no seu lugar. Deus vai agir na sua vida, Ele vai te dar muito além. Ela chegou pedindo sobrevivência. Deus entregou o futuro. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Deus quer resolver o teu presente. E Deus quer projetar o teu futuro. Eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja vivendo uma situação assim. Parece que tudo foi perdido. Não, não foi. Você ainda tem o suficiente para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Você vai descobrir o que o seu Deus pode fazer quando nós colocamos 5 pães e 2 peixinhos na mão dEle. Ele é Deus que multiplica, Ele é Deus que provê, Ele é Jeová Jireh. Ele é Deus da tua provisão, Ele é Deus da tua vida. Ele vai resolver e Ele vai projetar um futuro próspero. O Senhor diz, eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, e são pensamentos de paz e não de guerra, para entregar a vocês o futuro que vocês desejam. Então, corre para esse Deus hoje, crente. Corre na direção dEle. Faz como essa mulher. Deus, está faltando tudo. E eu quero ser sincero, viu, Deus? Eu tenho uma dívida, eu errei. Eu sou responsável. Eu não estou aqui para fugir da minha responsabilidade. Jesus, eu estou aqui para dizer, eu sou culpado. Eu perdi minha família, eu perdi a empresa. Eu entrei nesse vício porque eu quis. Eu estou devendo porque eu quis. Mas se essa palavra é verdade, o Senhor pode mudar a minha vida. Eu estou aqui para te entregar a minha vida. Eu estou aqui para te entregar os meus dias. Eu estou aqui para te entregar o meu futuro. Se Deus está falando com você, sai do seu lugar, vem correndo aqui à frente. Vem entregar a sua vida para Ele. Vem entregar os teus problemas para Ele. Vem entregar as tuas crises para Ele. Vem entregar o teu futuro para Ele hoje. Ele vai prover na sua casa. Proteja a tua família e não abra mão do azeite e da unção.